Oi, gente, tudo bem? Hoje nós estamos finalizando aqui o estudo do livro de Atos. Vamos iniciar hoje o capítulo 25. Lembrando que no capítulo 24 teve uma breve exposição sobre a prisão de Paulo com relação a Félix, né? Ele estava preso sob o governo de Félix. Os judeus foram até lá acusar Paulo. E agora, no capítulo 25, vai ter uma continuidade sobre o que aconteceu. E esses últimos capítulos aqui que nós vamos estudar, ele vai focar bem nessa prisão de Paulo, como foi conduzido tudo isso. E por que foca bastante na vida de Paulo? Porque os demais livros da Bíblia, né, quando a gente lê Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, a grande maioria deles foram escritos por Paulo. Então, primeiro, para a gente saber a condição que esse escritor dessas cartas se encontrava, né? Porque a gente vê cartas maravilhosas e parece que a pessoa está num momento da vida super especial, super tranquilo para fazer essas escrituras, e não. A gente vê aqui pelo livro de Atos que Paulo se encontrava sob extrema pressão, ele estava sendo muito pressionado para todos os lados, estava preso, tendo que pensar na sua defesa, e ainda assim ele tinha tempo para orientar as igrejas por onde ele tinha passado, ele tinha tempo para orientar as necessidades das pessoas que tinham ouvido sobre a palavra de Jesus, mas ainda tinham algumas dúvidas. Então é muito importante, né, esses relatos sobre os últimos dias da vida de Paulo, para a gente entender e também não dar desculpa de não fazer a obra do Senhor, porque nós estamos passando por uma situação difícil, porque algo está acontecendo na nossa vida. O Espírito Santo prova, né, pelo livro de Atos, que o cristão ele consegue lidar com todas as situações e ainda fazer a obra quando o Espírito Santo está presente, né? E é o que estava acontecendo na vida de Paulo. Então, vamos lá começar a leitura. Atos, capítulo 25. 3 dias depois de chegar àquela província, Festo saiu da cidade de Cesareia e foi até Jerusalém. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus apresentaram lá suas acusações contra Paulo e pediram a Festo o favor de mandar trazer Paulo para Jerusalém. É que eles tinham combinado de matar Paulo no caminho, mas Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia e eu logo voltarei para lá. Que os líderes de vocês me acompanhem até lá e o acusem, se é que ele fez algum mal. Então, assim, o esforço, a gente viu nas leituras dos capítulos anteriores, o esforço do judeu era sempre com que Paulo saísse da proteção romana, para que de alguma forma eles conseguissem matar Paulo. Esse era o verdadeiro interesse dos judeus. E é muito importante a gente lembrar que a lei que eles seguiam, que é a lei mosaica, um dos principais mandamentos de Deus é não matarás, né? Então a gente vê aí a grande hipocrisia dos judeus daquela época e do sinédrio judeu. Então eles estavam dispostos a descumprir a lei de Deus em nome de Deus. E isso é muito louco, né, de pensar. E isso, infelizmente, ainda acontece nos nossos tempos. Muitas pessoas, em nome de Deus, fazem coisas que não agradam a Deus. Então eu acho difícil dizer que essas pessoas estão no Espírito de Deus, né? Porque se você está tomando uma atitude, tendo comportamentos que não agradam a Deus, como você pode dizer que isso está sendo em mandamento de Deus, que é Deus mandando você fazer isso? Né? A gente não lembro se a gente estudou em alguns livros, mas muitos livros da Bíblia mostram que a gente tem que ter um discernimento espiritual. Nem toda aquela voz da nossa mente, nem tudo que a gente pensa ou sente está vindo de Deus, né? E ontem eu fiz um estudo bíblico e eu expliquei para o pessoal que estuda comigo um tripé, que é muito importante. Como saber se é a voz de Deus? A primeira coisa, se é aquilo que você está sentindo, ou aquela voz que você está ouvindo, ou aquela vontade que está vindo no seu coração, ela tem base bíblica, né? Porque ouvir vozes, sentir coisas, as pessoas sentem o tempo todo. E nós estudamos, principalmente no livro de João, que existe um mundo espiritual contrário ao mundo proposto por Deus, né? Seus anjos e o Espírito Santo e o próprio Jesus Cristo. Esse mundo oposto, ele também sugere coisas sobre a nossa vida. Então, assim, eu posso falar que eu tenho certeza que eu estou ouvindo uma voz, mas se aquilo é contrário à vontade de Deus que está nas Escrituras, a gente tem que ficar esperto, né? A segunda coisa é, estando essa voz, essa vontade diante da vontade de Deus, que a gente conhece nas Escrituras, a gente precisa ver se aquilo lá está dando paz ao nosso coração. Ou se é alguma coisa que a gente está se esforçando muito contra todas as circunstâncias
Que nem uma criança mimada que quer de qualquer forma, né? Então a paz do nosso coração e o fato das coisas estarem desenrolando de uma forma tranquila também é um ponto aí a ser observado, né? E o terceiro ponto é jejum e oração, porque jejum e oração foi a forma que Jesus nos ensinou, que é a nova comunicação do cristão com Deus Pai, né? Então a gente sempre tem que estar debaixo desse tripé para entender se aquilo que está conduzindo, se os sentimentos que estão conduzindo a nossa vida têm vindo de Deus. Eu fiz esse paralelo aqui apenas para dizer que os judeus, que se diziam os praticantes da lei de Deus, estavam aqui querendo matar Paulo e para isso se esforçando para que o Império Romano, que os governadores lá da época, que estavam sob a custódia dos governadores romanos, para que eles levassem Paulo para Jerusalém, porque lá ele ficaria um pouco menos protegido e talvez eles conseguissem matar Paulo. Então a vontade lá dos judeus nesse momento era de fazer algo que eles já tinham feito com Jesus, né? Porque por mais que foram os romanos que mataram Jesus, foi a pedido dos judeus, né? E Jesus, ele nos ensina na Bíblia que matar não é apenas você atirar numa pessoa, não é você matar fisicamente, mas o seu pensamento de ódio contra alguém, uma vontade interna de matar ainda que não se concretize, e isso é considerado pecado. Então, todo esse entendimento foi ignorado pelos judeus e eles estavam realmente com essa vontade de matar Paulo e ignorando todos os mandamentos do Senhor, né? Então, vamos continuar. No versículo 7, né? Desculpa, no versículo 6. Festo passou 8 ou 10 dias entre eles e depois voltou para Cesareia. No dia seguinte, sentou-se no tribunal e mandou que trouxesse Paulo. Quando Paulo chegou, os judeus que tinham vindo de Jerusalém ficaram em volta dele e começaram a fazer muitas acusações graves, mas não conseguiram provar nada. Então Paulo se defendeu dizendo: eu não fiz nada contra a lei dos judeus, nem contra o templo e nem contra o imperador. Festo, querendo agradar os judeus, perguntou a Paulo: você não quer ir a Jerusalém e ser julgado lá por mim? A respeito dessas coisas, Paulo respondeu: eu estou diante do tribunal do imperador romano, e é aqui que devo ser julgado. Não fiz mal nenhum aos judeus, como o senhor sabe muito bem. Se não respeitei a lei, ou se fiz alguma coisa que mereça a pena de morte, estou pronto para morrer. Mas se o que dizem contra mim não é verdade, ninguém pode me entregar a eles. Portanto, apelo para o imperador. Então Festo, depois de conversar com seus conselheiros, disse: já que você apelou para o imperador, então irá para o imperador. A gente vê aqui uma tentativa de Paulo ser julgado por qualquer um, menos pelos próprios judeus, porque Paulo sabia a real intenção dos judeus. Os judeus não estavam lá para ser realmente juízes de uma balança com a mesma medida, né? Ele sabia que eles queriam vingança, então ele pede aqui, por ser cidadão romano, como nós já lemos alguns capítulos anteriores, ele pede então para que o imperador julgue essa causa dele, porque ele tinha convicção que nada ele havia feito, que diante da lei romana ele não poderia ser acusado de nada, né? Aí, versículo 13. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice, sua irmã, chegaram a Cesareia para cumprimentar Festo. Quando já fazia alguns dias que eles estavam lá, Festo contou ao rei o caso de Paulo. Então, lembrando que o Festo era governador e Agripa era rei. Então, Agripa ele tinha uma autoridade acima, né? E ele estava com a irmã Berenice dele. E aí, Festo conta sobre Paulo para o rei Agripa. E aí ele disse, continuando o versículo 14, está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele e me pediram que o condenasse. Mas eu lhes disse que os romanos não costumam condenar ninguém sem primeiro colocar os acusadores diante do acusado, dando a este a oportunidade de se defender. Por isso, quando eles vieram até aqui, não perdi tempo e logo no dia seguinte sentei no tribunal e mandei que trouxessem o homem. Os seus inimigos chegaram, mas não o acusaram de nenhum crime grave, como pensei que iam fazer. Lembrando que a avaliação aqui do governador era: Paulo cometeu algum crime contra a lei de Roma? Eles não queriam saber se a discussão era religiosa. Por isso, até que Paulo o tempo todo pedia para ser julgado pelos romanos, porque ele sabia que a acusação era religiosa e ele tinha convicção que nada ele tinha feito
contra a lei romana, né? E aí o próprio Festo fala isso. A hora que eu ouvi Paulo, eu vi que não tinha nenhum crime aí para ser julgado, né? A única acusação que tinha contra ele era a respeito da própria religião deles e também sobre um homem que já morreu, chamado Jesus. Paulo afirma que esse homem está vivo. Eu não sabia como conseguir informações sobre esse assunto, por isso perguntei a Paulo se queria ir a Jerusalém para ser julgado lá a respeito dessas acusações. Mas Paulo apelou para o imperador e pediu para ficar preso até que o imperador resolvesse o seu caso. Então mandei os guardas tomarem conta dele até que eu pudesse mandá-lo para o imperador. Aí Agripa disse a Festo: eu gostaria de ouvir esse homem. Amanhã o senhor vai ouvi-lo, respondeu Festo. No dia seguinte, Agripa e Berenice chegaram com grande cerimônia e pompa. Entraram na sala de audiências com os chefes militares e os homens mais importantes da cidade. Festo mandou que trouxesse Paulo e disse: Rei Agripa e todos os que estão aqui, vejam este homem. É contra ele que todos os judeus, tanto daqui como de Jerusalém, estão fazendo acusações diante de mim. Eles insistem em dizer que este homem deve morrer, mas eu acho que ele não fez nada para ser condenado à morte. Como ele mesmo pediu para ser julgado pelo imperador, resolvi atendê-lo. Porém, até agora não sei bem o que escrever a respeito dele ao imperador. Então eu o trouxe aqui diante dos senhores, especialmente do senhor rei Agripa, a fim de lhes fazer perguntas. Assim terei alguma coisa para escrever, pois acho absurdo mandar um prisioneiro sem explicar claramente as acusações que existem contra ele. E aí, gente, é muito legal, né? Eu sou formada em advocacia, e na advocacia nós aprendemos que a base do nosso direito vem da lei romana, né? E o governador, para mandar um prisioneiro para o imperador ser julgado, ele precisaria fazer algo escrito, explicando, condenando, ou falando condenando não, né? Explicando qual é a acusação para que ele fosse até o imperador ser julgado. Só que ele estava numa situação super difícil, porque para a lei romana, Paulo não tinha feito absolutamente nada. Então, qual foi a ideia de Festo aqui? Bom, o rei, que é superior a mim, talvez tenha mais conhecimento da lei romana, vai ouvir Paulo falar, vai ouvir os acusadores de Paulo, e quem sabe assim ele acha alguma brecha de alguma acusação que eu possa pôr no papel para talvez levar para o imperador, tá? Então, esses últimos capítulos nós estamos vendo bem assim, como que aconteciam os julgamentos e as sentenças daquela época, tá? E aí no próximo capítulo, vai ser o 26, nós vamos continuar sobre esse processo de acusação do Paulo, tá bom? Deus abençoe vocês.